Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Estamos de volta com o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu costumo dizer que esse é um momento muito especial, porque é o momento que cada um de nós temos a possibilidade de fazer as nossas reflexões, não só em torno do Evangelho, mas sobre a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa jornada, como que a gente tem produzido o nosso dia, como que a gente tem enfrentado as nossas dificuldades, como que cada um de nós, no nosso dia a dia, a gente tem buscado ser feliz, fazer as pessoas que estão à nossa volta feliz. A vida, ela nos chama cada vez mais para buscar ser pessoas do bem, acreditar que estamos o tempo inteiro buscando as coisas boas. E para isso, o que a gente tem de norte, de bússola? Os ensinamentos do nosso mestre. Um ensinamento de um espírito tão maravilhoso que passou por aqui e deixou um legado para cada um de nós. Deixou um manual de instrução. Deixou uma forma da gente ver o mundo, da gente ver as nossas relações, de ver também o nosso dia a dia, de fazer uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre a nossa moral, sobre o nosso comportamento. Além de tudo isso, o Evangelho também lhe dá suportabilidade, ou seja, lhe dá força para cada um de nós e, ao mesmo tempo, condicionamento, condição para cada um de nós enfrentarmos tudo aquilo que acaba cruzando o nosso caminho em termos de provas e expiações. E isso é todo mundo, não é só eu, não é você, todos nós. Todos nós vivemos a cada dia um pedido de socorro. Né? Quem aqui não teve um pedido de socorro para a espiritualidade? Quem aqui em algum momento não chegou a pedir ajuda para a espiritualidade? Então a gente percebe que o evangelho, ele tem como um papel crucial na vida do ser humano, na vida do espírito aqui reencarnado, no sentido de nortear você a respirar um pouco melhor e a perceber o quanto a vida pode ser diferente, não muitas vezes eliminando tudo que tem pela frente, não é isso, mas de você ter um olhar diferente para aquela situação, para aquele problema, para aquela pessoa, para aquele momento em que você está vivendo na sua vida. Né? Bem, o Evangelho hoje ele está bem com um volume maior do que os outros que eu comentei, então hoje a gente vai ter que ser muito concentrado para a gente não se perder no tempo aqui do nosso Evangelho. Mais uma vez, um ótimo dia para você, porque de repente você está ouvindo e assistindo o nosso Evangelho durante o dia. Uma ótima noite para você, uma ótima tarde, enfim, um tempo abençoado para você nesse momento que está conosco nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse canal, que todos os domingos a gente entra, né, de uma forma, e o vídeo, lógico, que fica disponível. Opa, o vídeo fica disponível nas plataformas aí para que você possa assistir no tempo que você quiser, na hora que você quiser. E, lógico, sempre condicionando o melhor horário, o melhor ambiente. Essa é a vantagem da tecnologia, essa é a vantagem de estarmos aqui gravando, produzindo esse momento tão especial para você. Tá bom? Vamos compartilhar o vídeo nesse momento, então, para a gente conseguir já mergulhar no nosso estudo do nosso Evangelho. Né? Vamos ver, então, agora o que nós temos para hoje. Hoje nós estamos no capítulo 13, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós estamos na Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, tá? Nós estamos no capítulo 13 e no item 9 e vamos comentar também o item 10, tá bom? E hoje é um momento muito especial, porque o texto por si só, essa instrução desse espírito protetor, por si só, ela dá tanta referência, ela tem um peso tão grande, ela tem um contexto tão profundo sobre a caridade material e a caridade moral. Eu já começo dizendo que Emmanuel ele tem um texto que eu acho maravilhoso, que chama-se Caridade Essencial. E ele divide muito bem.
E a caridade essencial é aquela caridade que você se volta para si mesmo, dentro de tudo que você produz, dentro de tudo que você faz, para o melhoramento do seu espírito. A caridade material, ela está principalmente atrelada àquela caridade que você desenvolve para as pessoas que estão à sua volta e para o externo. Mas é muito essencial que cada um de nós nos voltemos para nós mesmos no sentido de perceber qual que é a caridade essencial. Porque quando você cuida do outro, ótimo, mas no primeiro momento você também tem que cuidar de você, para que você tenha condição de cuidar do outro. Mas vamos ao texto. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos os outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes, mas não mais aí ódios, né? Nem ressentimento. Direis ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe também que esse espírito protetor, ele compartilha a sua experiência. Boa parte das instruções dos espíritos do Evangelho, segundo o Espiritismo, são compartilhamento das experiências daquilo que eles viveram. Quando nós observamos isso, a gente percebe que é um espírito que conhece o sofrimento, que conhece a dificuldade, que conhece a sombra da necessidade. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, ou melhor, que puderdes. Por que ele já dá essa chamada? Porque ele provavelmente presenciou e vivenciou isso. A dificuldade, um tem mais e o outro tem menos. Um vive uma mesa farta e outro não. Então, até agora, nós estamos em torno de uma visão material, de uma caridade material. Daí ele continua dizendo, daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sair dos vossos invólucros, né, terreno, um cortejo de espíritos agradecido a receber-nos no linear de um mundo mais ditoso. Então, ele já diz aí, para cada um de nós, que aquilo que nós produzimos em favor do outro, Deus, o Criador, e nós, como os co-criadores de Deus, nós temos um benefício, um olhar diferente sobre nós. Nisso, a gente mergulha também dentro do processo de causa e efeito. Tudo aquilo que você produz volta para você. Tudo aquilo que você entrega, ele tem um olhar abençoado e boas coisas serão entregues para você. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me foram dados servir. Olha que maravilhoso. Você faz muita coisa e muitas vezes você acha que o que você está fazendo é muito. Mas o que realmente fica impregnado? Aquilo que você faz de coração. Aquela entrega que você tem de coração. Esse espírito ele compartilha com cada um de nós o quão importante foi para ele quando ele chegou no plano espiritual, na pátria espiritual e foi recebido por aqueles que ele serviu um dia, por aqueles que ele doou um dia. Isso é importante porque muitas vezes a gente acha que muitas coisas que produzimos, que fazemos, que colocamos e que doamos para o outro, não falo não somente do bem material, mas de tudo que nós tiramos de dentro do nosso ser e depositamos no altar do outro, muitas vezes a gente acha que isso é insignificante, que isso não tem valor, que isso é apenas um passar do meu tempo, que é algo que não significa muita coisa. Então, nesse momento, eu começo a ter essa reflexão, né? E ele diz, amai, portanto, o vosso próximo, amai
como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo de outro tempo vosso, de outrora, né, como diz. Se assim for, de quem desespero não vos sentirei pressa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. E olha que interessante que podemos viver e que pode acontecer. Você maltrata alguém, você não quer conviver com essa pessoa, você não quer estar próximo dessa pessoa, estar próximo dessa pessoa, e de repente esse espírito é um espírito determinante dentro do seu projeto reencarnatório e principalmente dentro do seu projeto de evolução. E muitas vezes pode ser alguém que teve uma ligação familiar e íntima contigo numa outra vida. E hoje esse espírito ele está na tua frente para que você consiga receber algumas mensagens que você não recebeu em outra, para que você processe uma outra consciência, um outro entendimento. É a verdadeira telha reencarnatória dentro desse espaço divino, dentro dessa eternidade, ao qual cruzamos com um, deixamos outro, entramos em outro vagão, partimos sem ele, encontramos com ele no próximo vagão e assim sucessivamente acontece o nosso plano eterno de reencarnações. E daí ele coloca, né, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer. Por quê? Porque é aquela que mexe por dentro. Não é aquela que está na cesta básica, não é aquela que está numa doação de algo material, de um tempo até que você vai desprender produzindo e usando as suas mãos, as suas habilidades. A caridade moral ela é profunda, porque ela está dentro do seu íntimo. A caridade moral está dentro do quê? Da sua consciência eterna. É lapidar o seu espírito, a sua alma, as suas experiências desta vida e de outras vidas. A caridade moral é aquela que vai fazer a faxina no seu espírito. É o seu banho espiritual. Essa caridade moral é uma caridade que ela é mais profunda. A caridade moral, como ele diz, consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. E muitas vezes a gente entra no impasse. Você entra na discussão, você entra na briga, você pega alguém que está fora de si. Não é algo produtivo isso. Primeiro, o magnetismo, a energia, a sinergia, tudo contaminado, né? Que você vai entrar nesse processo. Agora, quando você está numa situação dessa, que esse amigo está nos contando agora, no Evangelho, e você se retira, não digo de você se retirar da situação, mas você não revidar, você não retrucar, você não ir para o embate. É essa a questão que nós estamos apresentando e que o Evangelho apresenta. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se. E muitas vezes o silêncio é o melhor remédio. E o silêncio provoca, inclusive a solução para aquele problema. E ele continua dizendo, né? Saber ser surdo, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de tua boca, habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão no raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro ou de outrem, tá? É caridade moral. Olha só o que ele fala, e isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente quer o quê? A gente quer
entrar naquela briga, entrar naquela vibração, e não digo nem briga, no mal-estar da situação. E isso não é legal. Ó, muito abaixo constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque isso é caridade, tá? Isso é caridade para com você e para com o outro, quando você se retira de uma situação e não se envolve a tal ponto, tá? E daí ele diz, olha só o que ele fala, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto, não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Significa que a sua moralidade, os valores sobre o seu espírito e sobre a sua jornada, você está buscando um estado de elevação. Isso é importante. Porque não é seres perfeitos, não é seres do bem, não é lutar contra as más inclinações, não é esse o propósito. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando de conduta também, de conduta das nossas relações. Isso é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra, tá? Nós não estamos falando assim, ó, vamos tirar a caridade material e ficar só com a caridade moral? Não. Provas e expiações, matéria. O outro precisa da matéria e nós precisamos da matéria para a nossa subsistência, para a nossa existência, inclusive para o nosso aprendizado. O que seria de nós se nós não tivéssemos o contexto material para que nos forjasse no dia a dia, em algumas experiências. Tá? Então, a matéria, o contexto material, ele nos ajuda num processo de reflexão, de consciência. Isso é muito importante. Tá? Então, essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. É sobre isso também que estamos falando. Tá? O fato de você ignorar não é o pedido que nós estamos fazendo, que o Evangelho faz no dia de hoje, de você literalmente, né, desprezar o seu semelhante. É você não cair no embate. Você silenciar. E silenciar o mais difícil dentro de um impasse, isso falando até dentro do contexto profissional, né, puxando agora um pouco para o meu universo corporativo, o mais difícil dentro do embate, do impasse, é você silenciar com a sua presença. Porque silenciar afastando é muito fácil. Mas você silenciar com a presença significa que você vai ter que estar perto do outro, silenciando, mas mostrando que você está presente, mas que você não está no embate, não está na discussão, não está naquele estado provocativo, tá? Lembrai-vos de tudo lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em uma posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Olha só. E isso é interessante porque nunca sabemos, pelo menos quando nós estamos encarnados, o real sentido de tudo, e tudo não está descortinado. Então, isso permite para que a gente tenha um freio também nas nossas atitudes, por quê? Porque nós não detemos todo o conhecimento, não estamos no mundo ditosos, e como estamos no mundo de provas e expiações, isso faz com que, né, por falta de compreensão e falta de consciência completa, a gente tenha que ter tudo cortinado, né, tudo de uma forma turva, não completamente claro, para que as nossas atitudes elas não fossem deliberadas pelo fato, principalmente, da nossa expansão de consciência não ser tão profunda. Então, é necessário que a gente tenha essas lombadas, esses obstáculos, para que muitas vezes nos trave até da gente, pela falta de bondade e pelo, às vezes, o excesso de ignorância, a gente não tem as atitudes que muitas vezes vai, assim, nos arrebentar, principalmente em vidas futuras, né? E isso é interessante porque muitas vezes a gente questiona por que eu não sei de tudo? Porque se você soubesse de tudo, com a moral que você tem
E com a baixa envergadura que você tem, você causaria muito mais desastre do que solução, né? Então, eis o sentido também que às vezes a gente está no estado turvo e não perceber todas as coisas e principalmente todos aqueles que estão à nossa volta, quem realmente são e o que realmente é tudo que nós estamos vivendo. Porque pelo nosso estado de moral e pelo que fizemos e pelo que somos dentro de um processo eterno, não estamos preparados para que tudo seja descortinado para a gente. A gente vira um trator atropelando tudo e rebentando com tudo pela frente, né? Voltando, então, para o nosso estudo, e daí ele continua dizendo aqui, ó, tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em uma posição inferior. Ele fala que encontrou né, encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar outras vezes e ao qual, no meu turno, tenho agora implorar auxílio. Provavelmente, ele teve uma experiência ajudando um e agora ele está precisando do auxílio desse espírito que ele buscou ajudar em outra vida. Então, como é que funciona tudo isso, né? Funciona da seguinte forma: vamos buscar o tempo inteiro andar na linha para que a gente possa colher coisas boas. Vamos procurar o tempo inteiro andar numa reflexão de que todos à nossa volta podem ser grandes agregadores da nossa vida no futuro. Quando eu falo vida no futuro, principalmente dentro do plano espiritual. E tendo essa reflexão de algo mais amplo, a gente vai assim, nossa, se chega no plano espiritual, como esse espírito protetor está falando, meu Deus, eu rebentei com esse cara. Eu destruí essa pessoa. Eu destruí essa mulher. E agora eu estou aqui tendo que pedir auxílio para ela. Ou ao contrário. Por que não ao contrário, que seria bem melhor, né? Você, o tempo inteiro, chegando ali, ou melhor, chegando o tempo inteiro buscando coisas boas, e quando você chega no plano espiritual, aquela pessoa que você ajudou, que você trabalhou com ela, que você tentou fazer ela se elevar, ela é a pessoa que vai estar te auxiliando, né? Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, tá? A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Né? Olha só a experiência dela. E ela chama a nossa atenção para quê? Para aquilo que está lá no capítulo 13, né? Que Paulo envia aos Coríntios. Né? E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tenha caridade, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. E daí, se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. O que é a caridade, então? Se Paulo está dizendo que ele pode ter o dom de falar todas as línguas dos homens, toda a sabedoria, mas se não tiver caridade, o que é isso? É o nosso estado de espírito, é o nosso amor, é a nossa paz interior, é buscar auxiliar o próximo, é buscar ter uma visão eterna das coisas e não tão terrena e de um tempo que muitas vezes nem existe, que não existe esse tempo, da forma que vemos. Você está num fragmento muito rápido e curto, mas o real tempo qual que é? Primeiro que é o tempo de Deus, do divino. Segundo que é um tempo eterno. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e não tenha caridade, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Vazio, só faz barulho e pouco resultado. Ele continua dizendo, numa parte que eu acho muito linda desse evangelho, e ele fala: se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres
E se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. Ou seja, intenção. Qual que é a intenção, a real intenção? Eu posso chegar e doar tudo que eu tenho, mas qual que é a intenção? O que está no meu coração? O que está no meu sentimento? É isso que conta. Porque no contexto espiritual, a matéria é só instrumento, mas não é o fator determinante. O fator determinante é aquilo que você levou para a sua consciência, para o seu reino. Aquilo que você levou para o seu reino, para a sua consciência, né? Aonde que estão as leis divinas? Na nossa consciência. Aonde está o reino de Deus? Nas nossas atitudes, nas nossas decisões, na sua tomada de decisão. Porque isso condiciona o estado atual do seu espírito e o seu futuro. O seu futuro como espírito. Pegando uma outra contribuição de um outro espírito protetor, né? Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho, se não tenho aquilo que preciso? Né? E muitas vezes a gente pensa nisso mesmo, né? Ah, mas eu não tenho nada para dar, eu nem vou hoje lá porque eu não tenho nada para dar, né? Olha só o que Paulo fala: a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitamente não se ensoberbece, tá? O que é a caridade, senão uma energia que nos movimenta, que nos move? O que é a caridade, senão uma intenção, um sentimento, um projeto de amor? E daí nós temos aqui, ó, meus amigos, né, como ele falou, amigos, de mil maneiras se faz caridade. Então, isso já está dizendo que existem outras formas de fazer a caridade sem pensar naquilo que possuímos, como ele abre o texto. Podeis fazê-los por pensamentos, por palavras e por ações. Quem disse que pensamento pode ser caridade? Por pensamento, por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que vivem o desespero, né? Aos que o desespero, as provisões azedarão o ânimo e levarão a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia, me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo, e vede agora, sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, murmurei como vivi. Desculpa, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizer: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos cansei de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhe germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Palavras são caridades. Conselho é caridade. Ombro amigo é caridade. O sentimento que você tira do seu coração em favor daquele espírito que está sofrendo é caridade. E muitas vezes não pensamos nisso. Nós vemos a caridade com aquilo que se toca, com aquilo que é tangível. E não percebemos que no mundo etéreo, no mundo intangível, existe pacotes e caixas de caridades que podem ser distribuídos através de sentimento, através de palavras, através de prece, através de oração. Às vezes você tem uma pessoa que faz muito barulho dentro do processo da caridade e uma que está o tempo inteiro em silêncio. Mas quando colocamos isso num processo transparente de visão, você percebe que aquela que está em silêncio está irradiando, emanando nuvens poderosas de proteção, de auxílio para aquele espírito que está precisando. E você percebe também que é uma caridade poderosa.
eficaz e com resultado eterno. Não estamos desprezando a caridade material, mas nós estamos tentando sensibilizar no nosso estudo de hoje que existe a possibilidade de você, trancado no seu quarto, com a sua cabeça no travesseiro, estar desenvolvendo caridade. Através da oração, pensamento positivo, boas vibrações para aquele espírito que precisa. Ou para você mesmo, a autocaridade. Ele fala que a caridade também, lá na carta aos Coríntios, ele fala, a caridade, ele diz assim, a caridade, ela não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. E é verdade. A caridade, ela é algo que, ao mesmo tempo, ela te coloca no estado de olhar para o próximo. Ela não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ela busca a verdade. Ela não trabalha na injustiça, mas ela busca a verdade. Né? Essa é um dos textos maravilhosos que temos. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Meu Deus! Então você tem que ter uma envergadura perfeita para entender isso? Não, não é bem assim. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Por que da tolerância? Porque você está entendendo que ali tem um espírito que está jornaleando como você, que não tem a mesma consciência que você tem, que não tem o mesmo estado de espírito que você tem, mas que ao mesmo tempo está buscando, como você está buscando. Com um pouco de ignorância, ou mais ignorância que você, ou menos, não importa, ele está buscando. Está tentando igual a mim, igual a você, senão ele não estaria aqui. Se ele está reencarnado, lutando no dia a dia, acordando e respirando, ele está num processo de ensinamento, de aprendizado, de reflexão, de várias coisas. Então, está tentando. Ele está buscando. E, por outro lado, busca a verdade. Isso é muito interessante. Porque a caridade que ela está naquele mundo que não existe, na falsidade, nas mentiras, ela perde a essência. Ela perde essa essência. Tudo crê. Ele fala, né? Tudo tolera. Já explicamos um pouco sobre isso. Tudo crê. Por quê? Porque tem fé. Ele consegue perceber que ele está em conexão com Deus. Ele percebe que ele está mergulhado dentro de um processo de eternidade. Então, tudo crê. E daí, tudo espera, porque ele tem fé no futuro, como diz o Evangelho. Ele tem fé no futuro. Ele reconhece a sabedoria de Deus, reconhece a sabedoria divina. Com isso, ele tudo espera. Porque ele sabe que vai vir. Porque ele está plantando, ele reconhece que ele está na lavoura, ele está ali, ó, na gleba, ele está plantando. E ele vai colher. E tudo sofre. Por que tudo sofre? Porque ele tem a resignação. Ele tem a resiliência. Ele consegue perceber que é um estado temporário. Então, o sofrimento para ele, dentro dessa visão, é uma visão temporária. Não é algo que vai ser eterno. É apenas uma etapa e um processo de aprendizado. Olha que magnífico isso, né? A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que Paulo fala, que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Porque essa caridade que nós estamos discutindo hoje é uma caridade profunda, mergulhada dentro do hálito de Deus e dentro do propósito divino, lei do amor, uma lei divina, lei da solidariedade, uma lei divina. São leis que regem todo o universo. Logo, a caridade está pautada sobre isso. Solidariedade, amor, atração. São as leis que regem todo o universo e tudo que a gente entende por criação. Então vai ter fim a caridade? Não. Se dentro de todo o processo de criação do universo, de cada planeta, de cada órbita, de cada galáxia, já existe um estado de caridade, um estado de solidariedade, de doação e de amor, a caridade está mergulhada na eternidade, em todo espaço de tempo, em todo lugar e em todas as coisas, porque ela vem de Deus. Vamos lá, continuando agora do nosso evangelho. Nós estamos no texto de apoio
Agora vamos para o nosso evangelho. Aí, olha só. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos? Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que as cobrem? Meu Deus. Pois bem, meu Deus foi por minha conta, tá? Não está no texto. Porque olha só o que ele fala. E é verdade. Quantas vezes a gente se sente pequeno dentro do processo e fala, nossa, Deus não é todo-poderoso, por que que ele não me vê e não vê? Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com olhar os bilhões de grãos de areias que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, tá? Então ele deixa cada um de nós usar o nosso livre-arbítrio. Como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que dispersa? Olha que lindo. Pois bem, do mesmo modo Deus vê cada um de nós. Ele deixa a gente na nossa liberdade, usar o nosso livre-arbítrio. Como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersas? Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que chama-se consciência. Olha, a nossa sentinela vigilante chama-se consciência. Consciência. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, ele traz uma reflexão fantástica para cada um de nós no dia de hoje, nesse momento. Que a nossa sentinela que nos guarda, que nos protege, tem que ser a nossa consciência. Tem que ser a nossa consciência. Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai e somente bons conselhos ela vos dará. Por quê? Na nossa consciência está as leis divinas, as leis de Deus, o hálito de Deus, a voz de Deus, ela pulsa na nossa consciência, porque é de lá que nós viemos. Então, quando a gente busca a nossa consciência, ela traz consigo e está pautada nas leis divinas. Cabe a cada um de nós, dentro de um estado profundo de meditação e conexão com a nossa espiritualidade, com Deus, acessar a fonte. Acessar essa fonte. Escutai que somente os bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguimos entorpecê-la, deixar ela meio fora de si, deixá-la drogada, por exemplo, e ela fica num estado que não vai conseguir, que nós não vamos conseguir, ou melhor dizendo, se conectar. Ou ponto de o espírito do mal. A gente deixa turva a nossa consciência quando a gente cobre ela com o espírito do mal, com a maldade, com as coisas que são insignificantes, com as coisas que não têm sentido, entendeu? Então, quando nós limpamos o nosso estado de espírito e colocamos a nossa consciência num estado positivo e bom, o que nós vamos acessar dela? Coisas boas, né? Ela então se cala quando você deixa ela entorpecida, quando você deixa ela nesse estado de maldade, ou no estado de negatividade, pessimismo, você vai travar um processo de reflexão de coisas boas e da bondade, da real bondade, né? Continuando, né? Que, olha, tá muito lindo isso, né? Tá muito lindo essa nossa reflexão, tá muito lindo. Ficai certos, porém, de que o pobre, né? O pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes a perceber da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, se com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebidos.
Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira e tereis ventura e consolação. Espírito protetor. Lyon, 1860. Gente, né? Quando a gente pensa nesse processo que nós temos aqui, ela então se cala. O que se cala? Se cala essa voz amiga, a intuição, as coisas boas. Ficar certos, porém, de que pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. E é interessante que quando a gente sai desse estado negativo, a tendência é de sermos ouvidos, de ser ouvido e de ser escutado dentro desse processo, né? Meus amigos, cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Cada fase nova, você levanta uma bandeira. Uma bandeira que simboliza uma batalha, que simboliza um novo processo, um novo ciclo, uma nova luta, mas é um estandarte. Mas é um estandarte. Mas é um símbolo forte. Né? Eu vos por divisa, né, esta máxima do Cristo. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. E qual que é a máxima do Cristo? Amai-vos uns aos outros. E não é fácil, não é fácil. Porque você vai amar muitas vezes quem não gosta de você, você vai amar alguém que você tem dificuldade, você vai amar alguém que muitas vezes você não quer conviver, não quer estar presente, né? Continuando o texto de Paulo, que eu trouxe hoje como base de tudo isso também para cada um de nós, ele diz: mas quando vier o que é perfeito, abolido será o que em parte, tá? Será em parte. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. A cada tempo, nós vamos deixar a carcaça que já não serve mais para trás e estaremos com um novo corpo. Daí você fala assim: o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as experiências que vamos ganhando dentro da nossa imortalidade da alma vai fazendo com que aquilo que não é mais interessante fique para trás. E quanto mais você expande essa consciência, que é a sentinela vigilante, quanto mais você acessa essa consciência, quanto mais você ouve ela, quanto mais você pede conselho para essa consciência, aonde está impregnada a lei divina, marcada, aonde ela fica lá, olha, estampada para cada um de nós, estampada para cada um de nós. Quando você vai acessando isso, você vai deixando para trás muitas coisas. Aquela raiva já não tem mais. Aquela falta de perdão, não tenho. Por quê? Porque você está em outro estado. Quando você era menino, você falava como menino. Quando você era criança, você tinha jeito de criança. Mas agora você é um adulto. Agora você está em outra consciência. Você está em outro estado. Você conseguiu conquistar um outro estado. Quando falava como menino, você julgava como menino, se comportava como menino, tinha consciência. Quando você era infantil, você tinha comportamentos completamente infantis. E que tinham seu ônus e bônus. Mas agora você está em outra fase que também você vai ter seu ônus e seu bônus em relação ao que você é como espírito, como pessoa, como consciência. Nós agora vemos a Deus por um espelho, como um enigma, mas logo o veremos face a face. Agora conhecemos o em parte, mas logo há de conhecê-lo como eu mesmo sou também dele conhecido. Muito lindo isso, né? Muito lindo. Vou ler de novo, porque eu acho que vai fechar com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje. Nós agora vemos por um espelho como um enigma. Mesmo ele reconhecendo que agora ele não é mais menino, Paulo, falando que ele alcançou, já não sou eu, mas que vivo, é Cristo que vive em mim, toda aquela história, mesmo ele falando assim, ele está dizendo que o que ele vê de Deus é um enigma ainda.
Mas ele fala que, mas logo o veremos face a face. Logo o veremos face a face. Logo estaremos próximo dessa centelha de luz, de amor, de paz, de esperança, de criação cósmica, universal. Entenderemos essa consciência divina, a causa primária de todas as coisas. E daí ele fala, agora conheço em parte, mas eu conheço um pouco dele. Eu me conectei com ele. Eu conheço um pouco dele. Mas, no futuro, eu vou conhecer bem melhor. Logo, hei de conhecê-lo como ele me conhece, do jeito que ele me conhece, na minha intimidade, na minha profundidade. Quando se tornarmos um espírito puro, não saberemos toda a intimidade de Deus, mas a gente vai ter uma relação bem diferente, bem diferenciada. Agora, pois, permanece em mim a fé, a esperança. Então tenha fé, tenha esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Porém a maior delas é a caridade. Fé e esperança. Elas estão em mim, porém a maior dela é a caridade. Não é lindo isso? Né? Não é bonito isso? E o que a gente tem de base? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Baseado nisso, a gente consegue enxergar melhor um pouco a caridade moral, né? Que nós falamos um pouco sobre isso hoje, né? A caridade moral e a caridade material. Então, hoje nós fizemos a reflexão do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9 e o item 10. Não saiba a vossa mão esquerda o que é a vossa mão direita. E o que dê a vossa mão direita, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É um texto maravilhoso, né? O item 9, então, a forma que esses dois espíritos eles trazem essa reflexão para cada um de nós é magnífica, né? A irmã Rosália e esse querido espírito protetor, né? Que trouxe para a gente também essas reflexões. Muito obrigado pela sua participação no Evangelho de hoje. Que você tenha uma semana abençoada, iluminada. Que Jesus abençoe a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos. Tenhamos essa reflexão sobre a caridade material e sobre a caridade moral. E espero ter contribuído contigo, né, em mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E estaremos na próxima com muito amor, com muito carinho, nesse canal, fazendo todas essas reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E lembrando algo muito importante. Esses momentos que a gente tem é um momento de reflexão para quem está falando, né, nós, oradores, que estamos aqui, estudiosos, e também você que está estudando com a gente, que não deixa de ser um orador no seu dia a dia, de poder levar o evangelho, de poder transmitir tudo isso que você está experienciando aqui. Dentro dessa corrente, a gente começa a mudar um pouco, né, a nossa história de vida e talvez a história de vida de muitas pessoas que estão conosco nessa jornada. Um forte abraço, mais uma vez, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. Um abraço de Marcos Cuba, de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Gratidão.